Começando aqui mais um estudo semanal para a segunda semana do mês de outubro, para o mini índice, mini dólar e também ativos internacionais, S&P, Dow Jones, Nikkei, DAX, etc. E antes de começar a falar a minha análise dessa semana, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer bastante. Vou comentar das operações que eu fiz na semana passada e também hoje. Não fiz o estudo da semana passada. O pessoal da sala acabou me trocando aqui pro futebol do jogo ali do Cruzeiro e Flamengo e acabou que eu não fiz então estudo no dia. Então, tô aí com quase 10 dias de estudos acumulados para eu fazer. Vou aproveitar e fazer tudo hoje de uma vez. Então, sentem a bunda aí na cadeira, presta atenção, conteúdo importante, beleza? Começando a falar primeiro em relação ao dólar. Então, eu tenho que falar, na verdade, o estudo último que eu fiz foi dia 25. Então, dia 25 foi numa quinta-feira, e aí dia 26, só lembrando aqui do macro, o que estava acontecendo no dólar, tinha alguma situação caótica, não tinha, o que estava rolando? A gente tinha esse fundo aqui, né, o fundo da mínima do ano praticamente, e tinha essa região dessa máxima, que é essa área de resistência. Aproximando aqui, a gente teve naquela quinta-feira um movimento buscando o topo, região aqui importante, onde que fez essa resistência. Quinta, já falei no outro estudo. Então, sexta-feira, como abriu? Abriu aqui nessa área. Em relação a essa área, é uma trap zone praticamente entre a 80 e a 20. Não fico confortável de fazer algo aqui, alguma operação. Mas se a gente for reparar, né, a gente tem aqui um cenário do dia como se fosse um pivô de baixa, bacana, só que aí de repente já encontra um grande bloqueio aqui, que é a nossa área da 200. Então, era uma trap zone, novamente, mais uma, que deixou o preço bem travado. Nesse ponto eu não vi muito o que ser feito. Se tiver alguma coisa aqui, só se for pelo Renko, porque pro gráfico de candles não tem nada. E aí fechou nesse ponto aqui. Então, um dia que a maior parte do movimento, assim, força, né, considerando força, foi isso aqui. O resto do dia não teve força. Então, fechou nesse ponto. Dia seguinte, quase gap dinâmico não é, mas mesmo se fosse, não é caso de se operar em relação ao índice. Um movimento de abertura interessante. Eu achei nesse dia que não estava tendo correlação boa com o índice. Era para fazer um movimento forte e o dólar não estava fazendo, estava bem travado. Só foi fazer depois, que foi essa queda aqui. Essa queda, sinceramente, se for olhar para o pullback, não vejo aqui um pullback seguro. Talvez só Renko. Mas lembrando, o macro do dólar não fiquei confortável ainda se pensar em operações de venda. Estava aparecendo um mercado já lateral no macro. O movimento volta aqui, deixa eu até puxar para cá, pera aí. Volta, faz um pullback, a gente tem um pullback agressivo acontecendo, depois preenche os critérios, aí começa a dar aqui um cenário talvez até interessante se fazer uma operação de venda, né? Mas não pelo gráfico de candles, talvez pelo Renko. Porém, eu ainda assim preferi não fazer olhando pelo cenário macro. Então, não fiz, mas eu super entendo, nesse momento aqui, pensei em vendas pelo Renko. O movimento chega muito perto do canal de Kelvin. Eu acho que o Túlio estava até em operação nesse dia aqui. E aí voltou de uma forma muito lenta. Então aí foi bem devagar aqui. Movimento muito travado e até o final do dia. Então, horrível esse cenário aqui depois. Então, fechou nesse ponto aqui. Dia seguinte abre em alta. Detalhe, essa alta aqui não existiu, foi por causa da rolagem de contrato, mas só imaginando aqui como que teria sido realmente sem um gap, né? O mercado em teste travado. Não teve um range aqui interessante, então lateral. Nada a ser feito nesse dia de rolagem de contrato. Vou seguir para o movimento aqui seguinte, que a gente teve em relação a esse dia aqui. A gente teve uma abertura, um gap normal, mas é a área da 200, né? Estava tendo divergência entre contratos, enquanto nesse aqui tem a 200, o outro contrato não tem a 200, mas é uma bagunça. Sinceramente, não vi o que ser feito, Aqui eu xinguei até, né, o Túlio no dia, porque ele caçou duas operações nesse range aqui. Pelo amor de Deus, range, trap zone, travado, não tem, assim, direção nesse movimento. Só depois começou a andar. Só que aí uma andada, assim, com doji, candle de rejeição, gap entre candles, péssimo. Buscando a nossa área de resistência de novo, que é esse ponto aqui. Por enquanto, ainda não sinto confortável para alguma coisa para ser feita. E fechou nessa região. Dia seguinte, dia 2 de outubro. Então, isso aqui foi semana passada. A gente teve uma abertura como se fosse de gap dinâmico, só que lembrando, a gente não opera gap dinâmico aqui em relação ao mini dólar. Até notei aqui que esse dia cheguei a fazer a operação. O movimento aqui estava começando a fazer talvez um pivô de baixa, não conseguiu renovar a mínima do primeiro candle, começou a voltar, esse retorno forte, eu fiz a compra aqui pelo Renko,
pelo Renko, troca de cor. Movimento deu para fazer uma parcial. Voltou, protegi muito próximo da VWAP. E aí foi o dia que eu fiquei indignada. O movimento só pegou minha proteção e aí voltou a subir. E nesse retorno aqui eu poderia sim, tá, ter feito uma compra novamente aqui pelo Renko, só que eu preferi não fazer. Estava rolando a abertura do à vista norte-americano, preferi ficar observando e aí foi a hora que o movimento realmente subiu. E nessa alta aqui, a gente depois, né, não estava mais querendo fazer a operação, a gente teve até a oportunidade, ó. Aqui a gente teve rompimento dessa área de resistência macro, pullback lateral. Vi ele acontecendo, não entrei. Depois saí da tela e aí deu mais um. Então, 2 aqui pullbacks do dólar. Pelo horário, preferi não fazer. Não estava botando fé nesse movimento que iria, mas foi aos pouquinhos, tá? Aos pouquinhos aí chegou a quase 27 pontos. Então, são casos aqui que a gente teve de pullback lateral. Deixa eu só anotar isso aqui. Então, aqui a gente teve movimento, então, subindo. Opa! E aí começou essa queda forte. Aqui já é parte da tarde, não fica acompanhando. E aí travou novamente. Então um dia interessante, né? Saindo daquele range de trava dos dias anteriores, já teve um movimento mais forte de alta. E aí nesse dia aqui, esse movimento do dia seguinte, isso aqui foi no dia 13 de outubro, semana passada, sexta-feira, uma abertura numa região que eu não sei muito bem o que o preço quer fazer. Uma volatilidade aqui, vai e volta, vai pro back aqui complicado, tá? Achei ainda o cenário complicado. Meio do movimento aqui que nós tínhamos de uma grande LT passando, então nós estávamos aqui com a LT nessa área. E aí o movimento acabou respeitando essa LT, voltou forte, não viu o que ser feito. Olha os dojis na parte da manhã, cenário de fraqueza do volume. Então parou, o movimento então foi só isso aqui. Pullback e pronto. A partir daqui, morreu. E aí a gente vem pro caso aqui de hoje. Hoje o cenário é que a gente teve uma abertura olhando pro price action, porque por médias tá complicado, né? Ainda tomando uma direção. Depois começa a tomar direção, que foi aonde eu cheguei a fazer a operação. Mas price action, a gente tem um movimento, né, de baixa forte, rompendo a mínima aqui praticamente do dia anterior. Nós temos aqui o movimento voltando às médias, as médias começando a descer, começando a alinhar, ó, 200 para cima aqui, tudo praticamente se alinhando. E aí a gente tem um pullback interessante, simples, rápido, entrada de venda interessante. Nós temos aqui como traçar, né, primeiro candle para baixo, 100%, 161. Então foram as regiões justamente que eu fiz a parcial, 161, 100%, batia também com 1 para 1. E aí, ponto importante, a gente teve aqui o movimento, eu achei que isso aqui não ia dar outro pullback, acabou dando, tá? Então pullback aqui de novo, 20. Então tanto lá em cima quanto aqui foram 2 pullbacks, só que esse aqui eu aumentei a mão, sabendo do risco da situação, ainda mais porque estava chegando na nossa cara do 161. Fiz a parcial exatamente nesse ponto aqui, estava com dificuldade de chegar em uma área que eu estava ansiosa para o preço romper, que era esse fundozinho aqui, ó, desse dia. Então não conseguiu cutucar. E aí o movimento voltou e pegou minha proteção. E aí, depois disso aqui, eu não vi o que ser feito. E aí, não fiz mais nada no dólar até o final do dia, que é essa trava toda caindo em forma de deriva, tá? Então, pelo menos aqui em relação ao dólar, nada mais. Agora, eu preciso comentar do macro. O que está acontecendo? Que mudança que a gente teve? Tá indo conforme a gente esperava? Não está indo? O que tá rolando? Só lembrando, gráfico lá semanal, tá? Aquela marcação lá de 2012, ela não foi rompida ainda. Segue forte, segue respeitando. Inclusive, as últimas 2 semanas, a gente teve candles, né, positivos nessa área. A semana atual, hoje é o primeiro dia, então tá muito recente para falar que isso aqui é um rompimento. Ainda acho que não é. A gente tem aqui a média de 200 passando, então ponto importante. Está querendo voltar para a região de sobrevenda, então várias coisas muito estranhas aqui acontecendo. E aí, em relação ao diário, já o diário, a gente já fica num cenário meio complicado, porque aqui, ó, tem até uma área que era um suporte, que agora está virando nossa resistência, movimento subindo em forma de canal, cenário não está interessante, e aí eu tenho que fazer essas marcações aqui. Então eu vou tirar esse caixote, vou deixar isso aqui marcado ainda, que é a nossa área da nossa resistência. Esse é o fundo mesmo, só que agora eu vou ter que marcar 2 LTs aqui pra gente ter marcado, porque pode ser uma bandeira de baixa sim, tá? Infelizmente eu espero que não, porque está muito esticado, precisa fazer uma correção melhor para cima ainda. Então, ajustando aqui,
Deixa eu puxar LT com LT, peraí. Então, nós temos aqui um cenário, por enquanto, dentro dessa região, sem indicação de rompimento. Tomar cuidado amanhã, porque a gente teve fechamento hoje muito próximo da linha inferior, então, sendo uma linha inferior, aqui é a área de suporte, a gente pode ter o preço subindo por causa disso. Em relação à questão, por exemplo, 15 minutos, olhando aqui, ó, dá para ver claramente que o movimento do dólar está dentro dessa região. Então, atenção, esse ponto aqui fechou numa área que tende a ser de suporte. Sendo assim, pode vir a subir o movimento. E até aproveito para dar um comentário aqui dos DIs, né? Os DIs que estão acompanhando o movimento do mini dólar. Olha o desenho que eu tinha marcado aquele dia, naquele último estudo que eu fiz. Eu fiz essa marcação azul aqui, ó, que era uma projeção que eu tinha, e marquei essas duas linhas que eram possíveis alvos que nós tínhamos que ter, né? O dólar, quer dizer, o DI acabou buscando exatamente esse ponto aqui. E o dólar subiu nesses últimos dias acompanhando, só que não subiu tanto, né? Subiu aos pouquinhos em forma de canal. Aqui já é uma possível área de trava, porque realmente é um ponto importante. Só que ainda tem mais alvo lá para cima, porque o mercado está, no geral, lateral aqui. Então, alvos mais aqui em cima. E aí agora eu venho e falo do índice. Então, dólar não tenho muito o que comentar, segue ainda na mesma ideia. Vou direto para o índice, porque eu tenho muita coisa para falar. O índice aqui desde o dia 25, deixa eu puxar, desde o dia 25, lembrar aqui das coisas que tiveram. Cadê? Então, só lembrando, né, dia 25, quando eu fiz aquele estudo, eu tinha feito aquela operação por Renko aqui nessa região. O movimento chegou a cair bem forte, deu para fazer parciais, cheguei a sair nessa região aqui. E aí o movimento deu a operação por falha da média nova. Eu já não fiz mais falha, né? Preferi não fazer contra-tendência depois de ter pego um belo movimento de queda. Depois a gente teve dia 26. Aí nesse dia 26 aqui, a gente teve um cenário complicado nessa sexta-feira. O movimento realmente abrindo, assim, difícil. E é normal ficar travado depois de um dia forte de tendência, né? Então, normal. Média sem tendência. Por enquanto, nessa área que eu não cheguei a fazer nada. Aí que eu estava vendo o movimento aqui faz essa alta toda, volta forte e começa como se fosse fazer um pivôzinho de baixa. Tipo, buscou a 200, né, lá em cima, buscou ponto de retração, começou a voltar forte, então indicando um pivô de baixa, ainda mais para o tempo gráfico maior, que estava bonito para rompimento dessa região aqui. E aí, em relação a isso, eu cheguei a fazer a venda pelo Renko. Fiz a venda aqui nessa área, dessa troca de cor. O movimento começou a trollar, me estopou, subiu, travou em 61 de retração dessa pernada, voltou com barra de engolfo, BR-180, vendi novamente. E aí, nessa venda aqui em relação ao Renko, o movimento ficou bem travado, tá? Bem travado, mas não chegou aí. Então, é caso de pegar proteção e largar. Aqui não foi caso de stop, aqui foi caso realmente de travar. E aí, travou mesmo. Tanto é que no final do dia já não teve mais nada. Dia 29, segunda-feira, semana passada, o que aconteceu? A gente tava aqui bem na hora que tava abrindo esse gap, e aí eu comentei assim, nossa, tá acontecendo um gap dinâmico. Só que eu até falei assim, sendo segunda-feira eu prefiro não fazer nada, vou ficar aqui olhando, esperar talvez alguns minutos a mais, só que sabendo que gap dinâmico é bem interessante. E aqui foi mais um desses casos, então tanto 2 minutos, aqui. Aí aqui, então, em relação ao Renko, eu cheguei a fazer pelo 10R, acabou estopando, e aí foi até o dia que eu postei na stories falando assim, ainda bem que a gente colocou stop, né, 160, porque o movimento simplesmente explodiu. Se eu não tivesse colocado stop, talvez teria pulado aí e a situação teria ficado bem séria. O movimento depois voltou do leilão. Isso aqui, o leilão aconteceu porque houve um desequilíbrio de oferta e demanda, e aí minutos depois, quase 850 pontos de diferença, voltou. Depois de movimento assim, o mercado tende a ficar realmente meio bem morto. Foi o que aconteceu, né? Pra mim, isso aqui é uma situação muito complicada. Depois começou até a andar, mas aí aqui, ó, critérios de entrada, nós temos, preenche os critérios de pullback agressivo, né? Só que como é que eu vou entrar na vida na cara das 50? E aí eu não consegui entrar. O movimento aqui começou a cair em forma como se fosse de canal, médias ficando sem tendência, né? Parte da tarde, doji. Então já não teve muito o que fazer. Em relação à retração do dia, mais ou menos aqui, ó, não considerando a pernada toda, ficou travada na área de 61. Enfim, seguindo, então, aqui foi no caso de stop, dia 29. A gente vem pro dia seguinte, movimento aqui do dia seguinte bem interessante. Uma abertura. Como que eu vou fazer uma operação aqui? Olhem como as médias estão extremamente juntas, não tem espaço. Então é melhor a gente esperar aqui.
E aí a gente teve um movimento bem forte, assim, forte entre aspas. Eu posso dizer forte pela quantidade de candles direto, porque não foi forte em tamanho de barra. Tanto é que todas as máximas dos candles sempre foram próximas aqui. Não houve uma distância absurda. Quando houve uma distância absurda, que foi dessa para essa, foi já o candle de exaustão. Aí chegou a abertura do à vista, nós tivemos um belo PFR aqui, né? Se for ver, tinha sim confluência, se pegar desse ponto aqui com o fundo do dia aqui, nesse dia específico, era a região de 61, tinha outras questões aqui que a gente pode considerar, por exemplo, do 2 a 1 para cima, a gente tinha proximidade com o 61, então um ponto interessante para se pensar em reversão. Eu que não estou caçando muita reversão de gráfico de candles ultimamente. De qualquer jeito, interessante, voltou, deu venda, vendi, movimento começou a cair. Nessa queda aqui, tá? Nessa queda desse movimento aqui, era para eu ter feito parcial, porque realmente chegou a 160, não fiz. Movimento começou a voltar e me tirou praticamente na proteção que eu deixei. Proteção no ponto de entrada, me tirou. Voltou a cair novamente, região de VWAP tentando travar, não conseguiu travar, caiu, chega nessa região, entrei novamente pelo renco. Nessa hora eu falei, grande risco do que? Setup 50-80. Ser setup 50-80, só que a vantagem pro nosso lado é que a 50 tinha acabado de passar alinhando aqui com 80. Então, era o nosso maior risco, ser a área de compra. Ainda bem que não foi. O movimento voltou como todo e tínhamos uma vantagem a nosso favor, né? Deixa eu ver se foi nesse dia aqui. Na verdade, não. Aqui iria começar um certo padrão que a gente teve semana passada de movimentos fazendo um retorno em A. Então aqui foi praticamente o primeiro dia que a gente teve isso. O movimento caiu, deu pra fazer parcial, etc. E aí pegou a proteção. Depois morreu o volume. A gente vem aqui pro dia 20, na verdade dia 1º de outubro. Uma abertura em relação às médias aqui, eu não vejo o que ser feito. Tentou subir, nesse dia até o William estava até comentando que diferente do dia anterior, que a gente tinha uma abertura mais clara, né, um retorninho mais claro, esse dia realmente foi estranho, porque começou a cair, depois começou a subir, mas subir com pivô. Então não foi um retorno limpo. Aqui foi bem mais limpo e dá para também até por médias, né? Médias aqui um pouco mais confusas, a média 200 passando muito perto, então não foi um retorno em A bonito. E aí, nada a ser feito. O movimento aqui chega na região de fundo, 9,20 fica sem tendência e morreu o movimento. E aí nós temos dia 2, quinta-feira. Uma abertura aqui que poderia muito bem ter sido gap dinâmico, não foi. Um fator importante em relação à média de 50 aqui. Nem gatilho também teria tido. E aí abertura. Em relação à abertura eu não vejo nada. A gente teve aqui um movimento voltando forte, vem pullback, aí começa a dar o cenário bom pra gente. Pullback bom, entrei na venda. Pullback de gráfico de candles, interessante, né? Aumentar a mão. Só que aí na hora que eu entrei na venda, já teve um fluxo extremamente estranho. Foi junto com a abertura da vista. Então um fluxo muito forte, quase aqui uns 330 pontos. Não consegui fazer a parcial. E aí esperei que talvez que fosse andar mais, só que foi muito forte. Já caiu, já virou para cima. Para evitar aqui o risco, né? Ainda mais porque poderia sim ter caído mais um pouquinho, tinha espaço, etc. Resolvi colocar proteção no ponto de entrada e aí pegou minha proteção. Então, fiquei de fora dessa... Mas de qualquer jeito teria me estopado nessa barra de 19. Então, foi a minha saída aqui. O movimento foi lá em cima, buscou retração. E um ponto qualquer, não vejo média aqui, 80-50, algum setup de alguma coisa, eu não tenho backtest. Mas realmente, foi um caso de renco aqui, interessante. Voltou a cair muito forte. Nessa queda, nem teve oportunidade segura em relação a 10R depois. E aí não deu gatilho. E nessa queda aqui embaixo já estava derivando. Então já fiquei de fora. O movimento depois morreu. Então, seguindo. E aí nós tivemos aqui em relação à sexta-feira. Sexta-feira, nossa, que tragédia, né? Lembrando, normal dia ficar travado depois de dias de tendência como a quinta. Então, sexta tende a ficar travado e realmente ficou. Em relação a esse movimento aqui, eu não vi o que ser feito. E aí começa um certo movimento interessante, vai, volta, tivemos aqui como se fosse um pullback, fiz vendas aqui nessa região, tá? 2 vezes e as 2 pelo renko foram stop. As 2 não conseguiram romper o fundo do dia anterior. E aí já confirmou que realmente não ia dar força, não ia ter força aqui para as médias saírem dessa região. E ficou travado até o final do dia e não acompanhei mais. Então, travado, lateral. Vem aqui em relação ao dia de hoje.
Nós aqui em relação ao dia de hoje, abrindo dentro dessa região de lateralidade do dia de quinta e de sexta, em relação a essa área aqui, eu não vejo o que ser feito, estava indeciso, vejo mais cenário de queda para o macro, sim. E aí nós tivemos um pullback, esse pullback nessa região, uma confusão que foi essa área, tá? Aqui, quando caiu esse ponto aqui, já era interessante para, por exemplo, pensar em vendas. A venda de 10R não foi venda de 10R. Começou a voltar, então pode ser rompimento falso dessa lateralidade. Entrei, movimento voltou, me tirou também do 10R, 160 pontos. Mas depois acabou sendo uma grande área de pullback agressivo com continuação do movimento de baixa. E aí continuou o movimento de baixa aqui. E aí, se a gente for olhar, não deu muita sequência e já, né, normal, depois de meio-dia, o movimento ficar bem travado. Então, pelo menos esses cenários aqui dessas operações, lembrando, né, não, isso que eu pelo menos cheguei a fazer, porque se for olhar realmente o que teve, Renko teve várias, sempre tem, todos os dias. E aí a gente vem para o macro, algumas coisas estão acontecendo já. Eu venho falando, né, dessa deriva que a gente tem aqui, subindo de forma estranha. Vou só ajustar nosso caixote para nossa máxima aqui. E aí nós tivemos a semana passada um rompimento, um candle na verdade, um candle bem bonito, que foi um candle que rompeu máxima do anterior e fechou abaixo, então engolfou. Não só isso, fez um padrão 1, 2, 3. E como se não bastasse, hoje já rompeu essa mínima. Então nós temos uma chance grande de começar aqui uma bela de uma correção por padrão de candle. Se a gente for olhar, por exemplo, médias, tá longe. E está saindo já da nossa área de sobrecompra pelo semanal. Então está longe da média de 20, tem espaço ainda para corrigir. Tem muita coisa ainda para acontecer. Olhando aqui pelo cenário, por exemplo, o diário a gente já vê que já está abaixo da 20. Lembra um dia que eu falei assim, tomem cuidado com os primeiros candles que fecham abaixo da 20 ou acima, né? Que há uma inversão da tendência ali. Pode gerar um fluxo muito forte daquele lado. A gente teve esse candle aqui, sendo que a mínima já foi rompida. A gente tende a ter um movimento mais forte de baixa. Lembra quando eu falei dessa compra aqui de trás? A gente teve um movimento fechando acima, a gente teve um fluxo muito comprador. Lembra que eu falei da venda? A venda aqui respeitou e caiu. Lembra que eu falei aqui da compra? O primeiro candle que fechou acima, subiu. A primeira venda abaixo, caiu. A primeira compra acima, subiu. A primeira venda, essa aqui, não fechou abaixo. Mas olhando para trás, vamos olhar aqui para trás, ó, primeiro candle que fechou praticamente acima, né? No caso esse aqui subiu, primeiro que fechou abaixo, esse caiu. Então assim, a gente está diante de um cenário que já indica mais correções. E olha como que a distância da 20 está da 200. A 20 pode começar a apontar para baixo. Chegou o preço em 150 mil futuro, então já é uma ponta diária para travar o preço. E aí marcando aqui a questão de marcações, né? Nesse gráfico aqui, eu vou ter que ajustar algumas marcações. Continua nossa máxima aqui. Esse ponto era a nossa troca de polaridade, foi rompido. Eu vou reduzir o tempo gráfico, tá? Para facilitar. 60 minutos, fica mais fácil. Nós tínhamos uma grande deriva. A grande deriva foi rompida já. Vou deixar aqui como uma lembrança, né? Em relação a esse movimento de queda, a gente teve aqui uma tentativa de uma lateralidade, rompeu e está fazendo um pullback aos poucos de baixa. Aqui é a nossa próxima região de tentativa de trava. Então, marcação aqui continua sendo válida. Atenção, o médio 200 já está começando a ancorar esse movimento de baixa. Então, ciclos vendedores estão muito melhores nesse momento. Vamos confirmar pelo Ibov, porque Ibov tem divergência, né? Ó, eu tinha feito esse desenho aqui de lateralidade, tinha comentado do Keltner, movimento em região de Keltner. Só que diferente lá do futuro, o futuro que já passou da 200, ó, a 200 está aqui acima. O Ibov está exatamente na 200. Quem que eu vou confiar? É o Ibov. Na dúvida, é o Ibov. Porque o Ibov não tem rolagem de contrato, não tem essas divergências, etc. Não tem gap. Então nós estamos em área de trap zone, o que é muito normal, talvez a gente ficar bem travado aqui nesse ponto até decidir qual que vai ser o lado do rompimento, que eu espero que seja para baixo. Porque está extremamente inclinado esse movimento aqui. Então, eu espero que seja para baixo. E aí, falando da questão só de VWAP do mês anterior, por curiosidade, VWAP do mês anterior é justamente nessa área aqui, que pode também ser um dos bloqueios que o movimento está travado nesses últimos dias. A gente vem aqui para o gráfico futuro, 5 minutos, que aconteceu ontem,
quinta, sexta e hoje. Um caos, né? Se a gente for desenhar, é como se fosse uma LT passando aqui. Posso considerar isso aqui também. Então é como se fosse um grande alagamento, que é o que eu vou fazer. Marcação. Comentei disso aqui até hoje, mais cedo, vendo essa possibilidade de alargamento. Vem aqui, marca para cima. Então nós temos um cenário estranho, indefinido. Aqui as médias já um pouco sem tendência. Sigo e comento aqui de três ações no caso. 3 índices. Primeiro em relação a Vale, que na verdade não é índice, né? Ação mesmo. Eu tenho que ativar o Ctrl J, Ctrl K. Só para dar um comentário. O que está acontecendo? Respeitou o quê? Meu Deus do céu. O que a gente pode esperar da Vale? A Vale está em ponto de resistência. Sendo assim, se a gente esperar que isso aqui seja uma resistência, tende a trazer força de baixa, que pode impulsionar Ibov para baixo. Em relação a Petro, a gente tem aqui também, né? Respeitou a nossa pequena área de resistência. Voltando para baixo, tem mais espaço aqui embaixo. Então, se puxar para baixo, tem que puxar Ibov. Hoje puxou, por exemplo. E FNC, que é um índice, né? A marcação que eu tinha feito. Ah lá, a LT respeitando do canal. Nós tivemos um rompimento falso. Eu marquei essa linha e falei, cuidado com esses rompimentos, porque fechou muito próximo. Fechou praticamente próximo em barra negativa e fechou dentro. Então, indicando um rompimento falso. Claramente um rompimento falso do IFNC. Junto com a LT, tem mais força para vir para baixo. Então, o banco tende a puxar bastante. Nós estamos aqui num indício muito forte de ser movimento baixista, tá? Nada tende a mudar aqui. E aí, alguns cenários lá fora e aqui dentro também pode coincidir com esse cenário. Porque algo está, assim, para acontecer de notícia positiva, vamos supor. Não sei se vocês viram, mas a questão talvez de um acordo, um diálogo melhor em relação a Trump e Lula. Imagina só, amanhã sai uma notícia que fala assim, tarifaço, volta, praticamente não tem mais tarifa em relação ao Brasil, houve um acordo, blá blá blá. As pessoas vão pensar, notícia positiva, é índice para cima, dólar para baixo. Só que a gente pode ter um movimento agora inverso, né? Justamente na hora que a manada quiser talvez comprar, já não é hora mais de comprar. Nós estamos já em região esticado de possível topo. E aí começa a correção, justamente no fluxo que a galera tá contra, né? Porque essa alta toda que a gente está tendo aqui no Ibov, etc., como eu já disse outra vez, é uma alta odiada. O Vlad fala muito isso também. É uma alta que muita gente, os Faria Limers ali, não estão aceitando, porque eles queriam o quê? Que fosse Ibov para baixo esse ano. Muitas corretoras e fundos, etc., também projetaram dólar lá nas alturas, R$7, por exemplo. Então, está sendo uma alta de índice e de queda de dólar odiada por muitas pessoas. E aí, falando algumas imagens do Vlad, né? Falando da questão, antes, da verdade, das imagens do Vlad, comentando essa semana. Hoje, por exemplo, não teve notícia muito relevante. Amanhã, terça, não tem notícia relevante. Quarta-feira, nós temos a ata do FONC, mas é de tarde, então não precisa se preocupar. Em relação à quinta-feira, tem IPCA na abertura do pregão. Aqui, em relação a 9,6, a gente vai ter possivelmente, tá? Possivelmente a gente pode ter. Possivelmente pode ter. Por quê? Por causa da questão da paralisação do governo praticamente dos Estados Unidos. É como se, assim, não tivesse dinheiro para pagar os servidores, etc. Então, não estão divulgando notícias públicas, como o payroll, por exemplo, não saiu semana passada. E aí a gente está sem esses dados. Estamos sem. E praticamente sem as notícias grandes relevantes. Enfim. Seguindo aqui em relação à questão, olhando as ações, para quem não sabe, curiosidade, eu já falei, e eu acho que deveria ser óbvio para todo mundo, o índice, mini índice, ele não sobe por subir, ele tem algum fundamento por trás, a gente sabe que são as ações, diferente do dólar que a gente não tem uma base, né, de acompanhamento. Aqui no mini índice a gente tem as ações, algumas puxam mais do que outras, e se a gente for ver as ações, qual é a quantidade de ações que estão acima da média de 20? Ainda são muitas, tá? Muitas. E se a gente for olhar para trás, quando a gente teve aqui um pico desse movimento, pode ser uma área de tentativa de trava. Mas se a gente for olhar em relação à quantidade de, deixa eu ver, ações agora que na verdade estão acima da média de 50, a gente já vê um cenário diferente, que é o quê? Iniciando uma correção em algumas ações, porém o mercado é industrialmente esticado, olhando pela média de 20. Segue aqui, olhando a questão, o que a gente pode esperar do ciclo do Ibov ao longo do ano. Imagem que eu gosto muito de acompanhar que o Vlad faz, ele compara os últimos anos praticamente
E isso aqui é ano pré-eleitoral, porque ano que vem tem eleições. Então, o que tende a acontecer com o Ibov nesses períodos e o que está acontecendo? O que tende é a linha azul, o que está acontecendo é a linha laranja. E aí, no geral, a gente vem acompanhando, né? Que tende a ser o quê? Um ano em alta. E está acompanhando. Só que detalhe, a gente está entrando num ciclo aqui de outubro, né? Muito próximo. Lembrando que não é exatamente aqui que vai acontecer isso, mas é movimento próximo. Que tende a ser um possível topo. Um topo, talvez, com uma queda forte depois. E a gente pode estar chegando próximo dessa situação, tá? Então, um possível topo para depois fazer até uma continuação de alta, só que não renovação de topo. Então, um movimento mais estranho até o final do ano. De qualquer forma, atenção para esse período agora, outubro, novembro, que temos aqui essa possibilidade de uma certa movimentação interessante, uma mudança aqui do cenário. Olhando para outubro mesmo, né? Inicialmente tende a ser de alta. Depois volta para ser de queda e de alta. No geral, essa imagem aqui eu não vi uma direção muito clara, tá? Não vi uma direção muito clara e nesses primeiros dias de outubro deste ano não venho acompanhando esse cenário aqui. Não gostei do que esperar de outubro, está confuso. De qualquer forma, a gente pode ver que o ciclo presidencial completo vem respeitando. Então, pode parecer que é coisa loucura, mas depois que a gente vê com o gráfico parado, respeitou no geral muito bem a direção. Outra questão, o dólar. O que a gente pode esperar aqui olhando pelo ciclo também? Ciclo ano pré-eleitoral. Tende a ser de baixa. O que o dólar fez esse ano? Baixa, só que agora nós estamos chegando num ponto que nos anos os outros de dados, né, foi um ponto de fundo. E nós podemos estar diante do nosso fundo, que coincide também do gráfico ali do dólar. Olhando aqui também essa imagem, curiosidade, tá? Aí vem aquela frase que eu sempre falo, tome cuidado, a gente está diante de um cenário, tipo, um ano extremamente importante. O ouro no mundo, o índice do ouro, o ativo ouro, o gráfico do ouro, está tendo sua segunda melhor performance da história. A última vez foi em 1979. Todos os outros anos estão aqui no meio dessa bagunça. Nós estamos diante de um cenário extremamente importante. E naquela época, em 79, houve crise também, tá? No mundo. Então, nós estamos na segunda melhor performance do ouro. Como se não bastasse, nós temos também a prata, que está indo para a segunda também melhor performance, perdendo apenas para 2010. E até final do ano a gente pode acabar tendo a melhor performance, tá? Então, cenário aqui complicado. Nós estamos tendo duas commodities extremamente importantes e um cenário muito forte. E aí, um outro ponto. Algumas especulações estão começando a surgir muito forte. Não é algo que para mim é novidade, que eu venho especulando talvez isso há um tempo, só que muitas pessoas vêm ignorando, né? Achando que talvez não é bolha o que vem acontecendo ali na inteligência artificial, etc. Só que olha esse artigo aqui, ó. Entenda por que crescem os temores de uma bolha bilionária em inteligência artificial. E aí, por quê? Quase desde o início do boom, né, da inteligência artificial, surgem alguns alertas sobre uma bolha especulativa que pode rivalizar com a febre das .com do final dos anos 1990, que terminou em um crash espetacular e uma onda de falências. Empresas de tecnologia estão gastando centenas de bilhões de dólares em chips avançados e data centers, não apenas para acompanhar o aumento no uso de chatbots, né, como ChatGPT, Gemini, Cloud, etc., mas para garantir que estejam preparados para lidar com uma mudança mais fundamental e disruptiva da atividade econômica dos humanos para as máquinas. A conta final pode chegar a trilhões. O financiamento vem de capital de risco, dívidas e recentemente de alguns arranjos mais incomuns que têm chamado a atenção. Tipo assim, essas empresas estão arrumando dinheiro assim do céu para conseguir financiar toda essa loucura que eles estão fazendo. Essas compras, essas aquisições. E aí até alguns dos maiores entusiastas das inteligências artificiais, né, reconhecem que o mercado está inflado, embora ainda acreditem alguns no potencial ainda de longo prazo da tecnologia. A IA, dizem, está pronta para remodelar múltiplas indústrias, curar doenças e acelerar o progresso humano geral. Então, assim, eu até concordo, vocês também devem concordar que a IA veio para agregar muita coisa. Só que pode estar muito inflado essas empresas, as ações. Então, no entanto, nunca antes tanto dinheiro foi gasto tão rapidamente em uma tecnologia.
que apesar de ter um grande potencial, ainda é um modelo de negócio relativamente não comprovado para gerar lucro. É uma coisa assim, é pioneiro isso. Nunca antes a gente teve IA, é a primeira vez, então já estão investindo tanto, e dívidas e capital de risco para poder financiar toda essa loucura aqui. E aí executivos da indústria de tecnologia que duvidam em privado, né, das avaliações mais entusiásticas do poder revolucionário da IA, podem sentir que não tem outra escolha a não ser acompanhar os investimentos dos concorrentes, sob o risco de serem superados e deixados de lado no futuro no mercado de IA. Então, são sinais de alerta, né, para IA. Aí teve aqui o fabricante do ChatGPT, por exemplo, que anunciou em janeiro desse ano um plano de infraestrutura de IA de 500 bilhões, junto com outros executivos da Casa Branca. E aí, é um valor absurdo. E outros rivais da tecnologia, por exemplo, como o Mark Zuckerberg, né, prometeu investir centenas de bilhões em data centers também. Para não ficar para trás, é esperado que a OpenAI, né, gaste trilhões em infraestruturas de IA. Então, assim, é muito dinheiro sendo colocado praticamente nessa área. E aí tem outras coisas aqui mencionando, explicando por que a gente pode ter essa bolha. Enfim, recomendo que talvez vocês vejam com mais detalhes. A gente pode esperar realmente isso? O que a gente pode esperar depois, né, da bolha, danos, falência, o que é? Notícia praticamente assim, entenda por que crescem os temores de uma bolha bilionária em IA. Seguindo, aqui em relação ao mercado lá fora, preciso comentar porque se estiver continuando subindo, né, atrapalha ainda o cenário de correção no mundo. E o S&P ainda segue renovando o máximo. Eu tenho que atualizar novamente a linha. Não para de subir o mercado americano. E está subindo cada vez mais estranho, porque não busca a média de baixo, só vem buscando essa média de 9 a 9, que já está de uma forma completamente estranha. Detalhe, nós tivemos um topo aqui atrás, está muito longe desse topo anterior, não faz pullback, não faz retorno, só sobe, sobe e sobe. Tivemos também Dow Jones, sexta-feira, renovou máximo. Nasdaq está em área também de máxima histórica. Tudo estranho. Só que eu venho e lembro um fator aqui importante que nós temos, o DXY, que é o dólar norte-americano, diante das outras moedas no mundo. Ainda na área de suporte, lá de 2011, que é o ponto que muitos analistas estão comentando, que é o nosso fundo do dólar esse ano. Coincide, né, com aquela imagem do Vlad ali comentando que em outubro tende a ser fundo. Olha como que o gráfico semanal nessas últimas semanas tem sido do dólar. Uma parada, estacionou aqui nessa região. Então não é loucura essa parada aqui, é uma área realmente estratégica, muito importante. O ouro, olha esse movimento, e olha o que o ouro está fazendo nesses últimos dias. Não olha para trás. Por que está fazendo isso? Qual foi a última vez que simplesmente fez esse movimento assim? Se eu olhar para trás, julho desse ano, não, passou. Estamos aqui já em 2018, e isso aqui é o gráfico semanal. Gráfico semanal. O que está acontecendo? O que vai, na verdade, acontecer, né? No mundo, praticamente. O que o mercado está projetando aqui? E aí a gente vem para outra coisa. Bitcoin renovou máximo. Nem estava acompanhando nos últimos dias, fiquei sabendo, renovou máximo de novo. Mas ainda não houve um afastamento dessa região. Daqui a pouco eu mostro um outro gráfico do Bitcoin interessante. Fora isso daqui, praticamente nada mais para comentar. E a gente vem aqui para o Twitter. Só lembrando de algumas imagens, muita gente falando do DXY, que é uma área de suporte extremamente importante. Seguimos, próxima imagem. Espera aí. Opa. Aqui em relação ao S&P, nós temos aqui também small caps, né? Temos Nasdaq, tudo aqui em área de resistência, rompimento falso, resistência de alargamento, isso no mercado lá nos Estados Unidos, né? Temos aqui a questão, deixa eu ver o que mais. Comentei isso nos estudos semanais, porém sigo ressaltando. Se a gente for olhar em relação ao mercado de ações dos Estados Unidos, as empresas estão com o seu preço ali no mercado de ações muito mais do que elas realmente valem, né? Então, uma empresa vale R$100, na verdade ela está ali no mercado de ações 300, então super valorizado, e a gente está batendo numa região de máxima histórica também, contando desde 1900, e chegamos a um ponto que aí bate, então todas as outras situações
situações que houveram crise, ali próximo de 1929 teve crise, 65, 99, então nós estamos um ponto também importante. Importante. Outra coisa que também, deixa eu ver o que mais, só comentando, tá? Estados Unidos então praticamente fatura ali zerou, não tem dinheiro, o governo praticamente parou, vários setores pararam, até agora não entraram em acordo. Isso parece muito Brasil, né? Praticamente bate o gasto do ano e precisa aumentar o gasto para viver até o último dia do ano, né? Então parece muito Brasil, só que os Estados Unidos que estão passando por essa situação. Outra questão, mas mesmo não tendo payroll para ser divulgado por causa da questão de não ter dinheiro para pagar nesse setor para ser divulgado, nós temos o ADP. O ADP praticamente é como se fosse a divulgação de empregos privados. E aí nós tivemos uma coisinha bem engraçada nos Estados Unidos, né? Eles estão, assim, terríveis. Aqui, se vocês forem olhar, dia 30 de julho saiu a seguinte informação, que eram esperadas, né, 77 mil vagas criadas, vieram 104. Nossa, o mercado então muito bom, veio mais vagas criadas, mas julho, né, tende a ser ali um mês realmente acima do normal, porque é o verão praticamente americano. Veio o mês seguinte, era esperado 73 mil vagas criadas, e aí veio o balde de água fria, veio 54, abaixo. Ok, tá, veio abaixo, mas tá positivo ainda. E aí veio a merda praticamente agora em outubro, semana passada. Eram esperados 52, aí como se não bastasse o fato que a notícia veio que não foram criadas 52, foram na verdade tiradas 32 mil vagas praticamente. Ou seja, nem houve criação de vagas, foram tiradas. Como se não bastasse, corrigiu a informação do mês anterior e falou que a informação do mês anterior estava equivocada. Não foram criadas 54 mil vagas. Foram, na verdade, tiradas 3 mil vagas. Então não houve criação por 2 meses seguidos. Um dos piores resultados aí. E a outra, não é a primeira vez no ano, porque a gente teve aqui também em junho, só que teve um período de alta em julho por causa do verão americano, e aí começou o sangue agora de novo. Ou seja, o mercado de trabalho nos Estados Unidos está complicado. Bem complicado. E lá praticamente a referência da economia no mundo, né? E ali não está legal. Outra questão, isso aqui eu comentei por comentar com vocês, mas não serve aqui de foco, só uma curiosidade, tá? Cuidado com as notícias que estão divulgando aí a respeito, nossa, o ano tá muito difícil, tem muita gente agropecuária ali entrando em falência, em CNPJs, MEI, etc. Estudem por trás, porque muitos casos são de pessoas realmente que endividaram ali durante a pandemia, aproveitando os juros baixos que teve na época, fizeram financiamento, empréstimo, etc., com juros ali praticamente atrelado à inflação, ou pior, atrelado à taxa Selic, ou algo pior que isso, e simplesmente a gente sabe que a Selic está alta. Imagina só, sua dívida simplesmente aumenta a cada mês que passa. Então a gente está num caso de juro muito alto, muita gente não está aguentando e não está conseguindo assumir as responsabilidades que tiveram, que assim, se propôs a assumir, né, na época da pandemia, quando o juro estava praticamente zero. Então tem muita gente com essas consequências. Outra questão, a gente tem aqui o cenário, deixa eu ver o que mais. Isso aqui, ó. Isso aqui segue. A gente, assim, eu não sei o que pode resultar a longo prazo. Só que é uma imagem interessante. Isso aqui é como se estivesse juntando todas as commodities de metais básicos, cobre, zinco, alumínio, etc. Nós estamos em um ponto aqui de afunilamento que está começando a romper máxima. A gente sabe que o Brasil é um país de commodities, né? A gente pode sofrer bastante de uma possível alta. Lembra que aquela história, né? Ali do início dos anos 2000, que a gente surfou muito o movimento das commodities? Talvez a gente pode surfar um movimento assim. A gente possa se sair bem, tá? Então, por enquanto, tá até interessante. Outra coisa que eu fiquei preocupada foi com isso aqui. Eu acho muito interessante algumas pessoas, assim, uns analistas que buscam alguns dados completamente fora do que eu estou acostumada de ver. E aí esse cara aqui tinha postado uma comparação, né? Um ativo, ou no caso o S&P, junto com um indicador aqui, que basicamente ele comenta, né, que toda grande queda do mercado de ações foi como se fosse esperada por uma queda nesses indicadores no caso que ele usa. Então, assim, o que a gente consegue reparar aqui? Olhem o movimento quando o indicador laranja começou a corrigir.
a gente vê que esse indicador começa a corrigir antes da queda do S&P. Então, o indicador corrige, o S&P vem depois. O indicador começa a corrigir, o S&P veio depois. O indicador começou a corrigir, S&P depois. O indicador começou a corrigir, detalhe, que foi na época da pandemia, tá? Então, pandemia veio, mas o indicador que antes mesmo da pandemia explodir já estava meio que alertando. E nós temos um movimento extremamente estranho que, se a gente for olhar para trás, nunca teve algo tão forte assim, que é praticamente o indicador já está despencando, passando por baixo, e o movimento do S&P das ações ignorando, só subindo. E aí, que hora que vai ser essa queda? Porque esse indicador não para mais, só está caindo. Então, nós estamos há 3 anos de queda desse indicador, e o S&P só continua subindo. Então, será essa a primeira exceção que a gente tem? Ou, aí vem a questão, é um cenário para algo muito grande, muito grande. Aí vem os apocalípticos. Mas mais uma coisa que é se pensar. Outra questão. Aqui. Isso aqui eu acho muito legal, tá? A gente tava comentando, não sei se foi com vocês ou foi com o pessoal, meus amigos, eu acho que foi. A gente tava comentando sobre a questão de inflação, né? A gente fala, a inflação antes a gente conseguia comprar tantas coisas com, sei lá, tantos reais. Só que é uma coisa a se pensar isso aqui, porque eu não tinha pensado dessa forma. Prestem bem atenção, olha que legal isso aqui. É um dos gráficos que essa pessoa comenta, né, que mais gosta de ter feito na carreira dela. Esse gráfico mostra como a desigualdade caiu em termos de consumo de bens específicos na década de 2004 a 2014, tá? Não é agora até 2024. Mesmo coisas que para a nossa elite parecem banais, como refrigerantes e TVs, por exemplo, passaram a ser consumidos em massa pelas classes mais baixas. Então, reparem bem, a gente sabe que a inflação realmente está correndo o poder de compra, mas vocês conseguem reparar que a desigualdade reduziu muito. Em 2004, poucas pessoas tinham condição, por exemplo, de sair comprando refrigerante a qualquer hora. Comprar uma televisão, uma coisa que é banal para uma classe alta. Só que a desigualdade diminuindo, como é que fala? Pessoas de baixa renda começam a ter mais oportunidade de consumo. Então, a gente tem aqui imagens de comparação, né? Por exemplo, de celulares. As pessoas vêm aumentando a condição, né, de poder comprar um celular, de comprar TV de cor, né? Porque antigamente nem tinha cor. Então, computadores pessoais, acesso à eletricidade, refrigeradores, etc. Então, assim, coisas simples. Então, apesar dos pesares, o nosso Brasil é muito mais próspero, mais saudável e mais educado que o Brasil dos nossos pais e mães. Não estamos falando aqui que tá mil maravilhas, não, mas comparando sim. Muito mais próspero, mais saudável e mais educado e várias outras coisas do que antes, né? Talvez o futuro fique melhor do que hoje, né? Se a gente for pensar, são coisas que é bom a gente não ficar falando só de coisas negativas. Essas coisas aqui motivam, porque a gente olha pra trás e vê que a gente tá melhor hoje. Pra trás estava uma situação bem séria. Mas antes eu conseguia comprar não sei o que com tantos reais. Mas lembre-se, a desigualdade diminuiu bastante. Pessoas que não tinham condições estão tendo condições. Então, assim, pensar fora do umbigo. Outra coisa que a gente teve, tá? O presidente da Sérvia chegou a comentar ontem, no caso dia 5, em uma entrevista, ele disse as seguintes palavras, que haverá guerra. Haverá guerra. Na opinião dele, no caso, a terceira guerra, tá? Todos estão se preparando para ela. Presidente da Sérvia. Ele comenta então, haverá guerra. Todos estão se preparando para ela. A única questão é quem ficará do lado de quem. E aí, assim, eu comentei algumas semanas atrás de algumas movimentações estranhas que estão acontecendo no leste europeu. Algumas coisas bem estranhas, não estou falando de Ucrânia e Rússia só, estou falando aqui de envolvimento de outros países, tá? Dinamarca, Polônia, tanto de outros países do leste ali europeu, até Sérvia agora também comentando, movimentações tensas em relação à parte militar. Vai que seja, né? Surpresinha de Natal. Outra questão que a gente tem aqui, gráfico comparando, a gente tem um gráfico em relação ao Bitcoin de 2021, que pode estar fazendo um movimento bem parecido, ó. Fez um canal, uma bandeira de alta, fez a deriva e aí começou a corrigir. Agora, temos uma bandeira, confirmou, tem uma deriva, será que vai fazer o mesmo movimento? Deriva tende a ser um padrão de reversão.
Outra parte aqui interessante, que a gente... Aí vem a questão. Muita gente no início do ano estava projetando o dólar assim, a patamares absurdos, né? E aí as coisas agora começaram a mudar. Logo agora que o dólar está num ponto assim muito mais próximo de R$ 5, a gente já começa a ver certos analistas, etc., já projetando o dólar para tipo abaixo de 5. E aí é a hora que a gente começa a duvidar desses próprios comentários, né? Porque a hora que eles começam a querer vender é a hora que o movimento começa a subir. Então, quando eles estavam projetando o dólar R$ 6,50, R$ 7, o dólar só caiu esse ano. E agora eles começam a projetar dólar batendo R$ 5, alguns até R$ 4,90, R$ 4,60. Então, agora que o dólar só caiu esse ano, eles estão projetando isso. E início do ano, que muitos falaram que era R$ 6,50, R$ 7. Aqui, outra questão. Deixa eu ver o que mais. Teve essa questão aqui, tá? Isso aqui não vale a pena comentar, não. Mas voltando a essa questão que eu falei do dólar. Algumas casas, né, que tinham comentado, dado seus comentários e alvos pro dólar no início do ano. Algumas, por exemplo, até projetou aqui R$ 5. Mas a maioria, a gente vê, XP, por exemplo, 5,85. Para fechar em dezembro de 2025. Tá chegando dezembro. Teve aqui, deixa eu ver qual mais, HSBC, 5,95. Erraram todas, como sempre, né? Erram muito. Itaú, 5,70. Diferença bastante, né? 5,70 aqui para XP 5,85. E teve ali, gente, ali, por exemplo, 6,60, Banco BV. 6,60, genial, 6,50. Olha que loucura isso. Imagina os clientes que aceitaram esses comentários e simplesmente compraram dólar por comprar. Outra questão aqui. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver. Em relação a essa questão Trump e Lula, tá? Acompanhar as próximas movimentações. Inclusive, acho que o movimento de hoje... Deixa eu ver que hora que foi isso. Quer ver? Teve uma hora que eu tava analisando um gráfico e teve um movimento bem, assim, peculiar hoje. Deixa eu aproximar. Se eu não estiver enganado, foi durante esse movimento de queda aqui, ó. Um fluxo bem forte, bem estranho. E aí, se a gente for olhar em relação à notícia, a notícia mesmo, se a gente for olhar, né, saiu por volta da, aqui, ó, por exemplo, CNN, já estava com a informação, saiu às 11h01. Depois tivemos ali relações internacionais, ali, diplomacia do Brasil comentando e algumas pessoas já postando uma hora depois. Mas CNN, 11 horas. E às 11 horas aqui, a gente teve um movimento bem interessante, estranho no fluxo, tá? Tanto é que eu estava em operação nesse movimento aqui, teve um movimento estranho, pode ser notícia privilegiada. Outra curiosidade, novamente, mais uma coisa do mercado de tecnologia dos Estados Unidos. O movimento da AMD, né? AMD, ou que fala, acho que é assim, subiu mais de 27% hoje, simplesmente porque a OpenAI está adquirindo até 10% das ações das empresas. Então, assim, é uma bomba de movimento em relação ao setor de tecnologia ainda muito forte. 27%. 27% é muita coisa. Enfim, aí o gráfico aqui novamente. Então, algumas coisas que eu tinha que comentar. As análises seguem das que eu comentei semanas para trás, né? De possibilidade de ser a área de suporte do dólar. É uma área de confluência muito forte. Muito, muito forte. Aqui, voltando a mostrar novamente esse ponto aqui. Já o índice já começou a corrigir. A correção que vem acontecendo tá ótima, tá bem interessante. Mas o ponto que vem agora a dúvida é, será que vai corrigir muito mais forte, inclusive? Ou vai ficar parado aqui um pouco? Então, o dólar tá mais fácil de analisar porque ainda nem começou a corrigir, né? Então, você tá precisando ainda fazer o movimento. Enfim, pelo menos as coisas que eu tinha que comentar para essa semana. Deixo para falar do mercado lá fora na semana que vem. Não tenho muito o que comentar. Algumas operações que deram. Mas mercado no geral hoje, nem sequer dei atenção. Foquei mais no movimento aqui mesmo, que foi do dólar, foi mais interessante. E o índice que me fez raiva. Porém, o dólar foi bacana, deu pullback, simples, lateral.